E, entretanto, eu penso que nós já estamos em direto. Só aqui confirmar no telefone. Até porque eu tenho que ter o telefone aqui para irmos vendo as dúvidas, não é? As questões. Sim, já estamos. Ok. Então vamos lá, Suzy. Vamos a isto? Vamos lá, não. Conversa boa. Conversa boa sobre aprendizagem num dia de chuva, não é? Muito boa tarde a todos, a todas os participantes que nos estão a ouvir e a mais quem venha mais tarde, não é? Porque esta conversa vai ficar gravada, portanto é possível depois assistir e também remeter, não é? Dúvidas e questões a posteriori. O meu nome é Carolina Branco, eu sou uma das coordenadoras da equipa Alcance, sou também terapeuta da fala e hoje tenho o grande gosto de estar a conversar com uma colega de longa data, também minha amiga, que muito admiro, que é a Suzy Ramos, que faz parte da equipa Alcance também, e que é responsável pelo programa de aprendizagem da nossa equipa. Portanto, nós hoje trazemos este tema, não é, da prontidão escolar. É um tema, assim como outros, não é? Estes minutos azuis, a ideia é mesmo trazermos aqui alguns assuntos relacionados com o desenvolvimento das crianças e dos jovens portanto, relacionados com várias temáticas da aprendizagem também, para, no fundo, partilharmos um bocadinho daquilo que é o nosso conhecimento, a nossa prática, a nossa experiência, darmos a conhecer também a forma de trabalhar que nós trabalhamos, portanto, damos aqui também algum incentivo, alguma sugestão, sempre que é possível, a outros profissionais também, isso também faz parte da nossa missão. E, portanto, a ideia destes minutos azuis em direto é sempre, de alguma forma, contribuirmos para decisões e práticas parentais mais conscientes e mais plenas e que as pessoas, de facto, se sintam esclarecidas. Quando falamos de pais, falamos também de educadores de infância, não é? Este tema é um tema que também diz muito respeito aos educadores de infância, sobretudo os que estão com crianças em último ano de pré-escolar. E realmente é uma, é uma questão que se coloca muito nesta fase em que terminamos, não é, o segundo período, digamos assim, do ano, em que entramos no último trimestre portanto, do ano letivo, e em que de certeza muitos pais e muitas educadoras, muitos educadores de infância se confrontam com esta dúvida se as crianças estarão ou não prontas para em setembro ingressarem no primeiro ano do ciclo, do primeiro ciclo de escolaridade. E, portanto, já fui apresentando aqui a Suzy, mas gostava também de fazer aqui uma descrição mais alargada. Portanto, a Suzy é licenciada em terapia da fala, mas também em ciências da educação, é pós-graduada em neuroeducação, neurociência cognitiva aplicada à educação e aos distúrbios da aprendizagem, e efetivamente é uma pessoa que tem muita formação diferenciada, nesta área das dificuldades de aprendizagem, da dislexia, da disortografia e da disgrafia. E, portanto, como também já referi, é responsável pelo nosso programa, portanto, das dificuldades de aprendizagem, que é implementado pela mesma, não é? Pela Suzy e também pela nossa colega Joana Gil. E, portanto, Suzy, se quiseres dizer alguma coisa neste início de conversa, passo a bola para esse lado para também introduzires o tema e começarmos esta excelente, espero eu, não é, conversa, que é sempre tão agradável conversarmos e debatermos sobre estes temas e, portanto, podermos de alguma forma também alargar as nossas conversas a outras pessoas que queiram assistir e queiram participar. Sim, obrigada pela apresentação e sim, sem dúvida é um tema muito importante, principalmente nesta fase do ano em que estamos, que, como dizias, é o final do ano letivo, é o último período, que coincide exatamente com o tempo de abertura, com as datas de abertura das matrículas.
E daí ser a preocupação, ser neste momento, porque ainda não terminámos o ano letivo, mas já se espera uma decisão e uma escolha da parte dos pais e que, de facto, os educadores têm aqui um peso muito importante, porque são os primeiros a acompanhar o percurso educativo e formativo das crianças pequeninas e pretende-se que a pré-escola seja uma preparação para este novo ciclo que se começa e que muitos desafios traz. E a pré-escola não é só mesmo, eles não vão lá só brincar, vão aprender muito, portanto é mesmo um assunto que acaba por trazer aqui muito pensamento, muita decisão, muitas vezes, e espero que nós consigamos agora, neste bocadinho, vamos estar a esclarecer alguma coisa, ou ajudar a pensar de outra forma, perceber o que é que pode ajudar a tomar essa decisão, quando realmente há dúvidas para tomar, não é? Sem dúvida. E estava a pensar que tantas mães, e fui vendo também, à medida que fomos partilhando esta nossa conversa de hoje, fui vendo também mães que comentavam, não é? Os filhos nascerem em setembro ou em dezembro, não é? Às vezes aqueles meninos que nascem mesmo no final do ano, que fazem anos, não é? Que fazem uns 6 anos no final do ano e portanto, que são chamados opcionais, não é? Da entrada do primeiro ano. Mas também outros em que muitas vezes até estão ali muito próximo do 15 de setembro ou até antes, não é? E por outras variadas questões que também já vamos falar, e que realmente isto acaba por ser um drama, não é? Os pais pensarem, será que é bom passar, será que não é bom? E depois também pensarmos um bocadinho no futuro, será que foi uma passagem, uma transição precoce? Que implicações é que tem uma criança que não está propriamente pronta para entrar no primeiro ciclo e que entra com 5 anos, ou até mais, mas pronto, a questão da cronologia aqui faz muito sentido, não é? Que entra com 5 anos, que implicações é que isso pode ter? Ou por outro lado, a criança que fica, não é? Mais um ano no pré-escolar, em que à partida até pode ser muito positivo, mas depois até pode trazer aqui, revelar aqui outras surpresas. Este tema, Suzy, este tema da aprendizagem, não é? Este tema portanto, da transição para o primeiro ciclo, é um tema muito fatorial, ou seja, é multifatorial. Portanto, nós estamos aqui hoje como terapeutas da fala e vamos focar-nos muito mais naquilo que são as competências, obviamente, linguísticas e de fala, que são importantes que as crianças de facto tenham adquirido para estarem prontas, por assim dizer, mas é um tema que toca em muitos outros aspectos, não é? Cognitivos, emocionais, comportamentais, aspectos até do ponto de vista motor, psicomotor, também já vamos falar, não é? Portanto, acabamos por ter um bocadinho esta visão mais alargada, também por, felizmente, termos o privilégio de trabalharmos em equipa com psicólogos, com psicometricistas, com terapeutas ocupacionais, com outros colegas da terapia da fala que trazem outro tipo de bagagem de conhecimento e, portanto, eventualmente poderemos dar aqui, não é, uma chega ou outra que já sai, digamos assim, um bocadinho fora da nossa área ou do nosso âmbito de atuação, mas sempre com esta questão do interdisciplinar, de termos isto muito, muito presente. Mas sem dúvida iremos nos focar mais na parte linguística. E é por aqui que vamos começar, Suzy, ou seja, leitura e escrita é um processo que não é um processo natural, não é? É um processo que é uma aprendizagem explícita, ao contrário daquilo que é a linguagem oral, ou seja, a criança está programada naturalmente para vir a falar, digamos assim, a criança não está programada para vir a escrever e a ler, certo? Portanto, isto é logo assim uma questão de paradigma, não é? Um paradigma que existe na parte da aprendizagem, uma questão conceptual e que é muito relevante, não é? Porque se nós formos então pensar do ponto de vista neurocientífico, portanto, isto são processos que, no fundo, vamos mexer um bocadinho com este mecanismo na criança, mas que não, à partida não seria uma coisa propriamente fácil, não é? Não é uma coisa propriamente fácil e que requer, sem dúvida, aqui muita maturidade.
Portanto, se calhar começar com esta questão do não natural, de que forma é que a criança pode estar pronta, não é, Suzy? Que requisitos é que vamos aqui falar, não é? O que é que tu achas, o que é que tu podes partilhar connosco sobre os requisitos, aquilo que supostamente é expectável que a criança tenha, para que possa vir a aprender este processo, que é um processo explícito, não é? Da leitura e da escrita. Sim, sem dúvida. As crianças, isto da linguagem oral, não é? E do aprender a falar é tudo muito natural, porque a criança está exposta a isto e faz parte do desenvolvimento comunicativo de cada um de nós, quando apresenta o desenvolvimento típico. Agora, a questão da aquisição das letras, da aprendizagem da letra, para a escrita e para a leitura, que também são processos diferentes, e que nós aprendemos e pensamos de maneira diferente. Os processos mentais para a leitura não são os mesmos para a escrita, e isto implica mesmo uma aprendizagem e implica um determinado nível de desenvolvimento. Por isso é que se colocou aqui os 6 anos como a entrada para a escola. No entanto, cada vez mais se pondera, e ouvimos muitos pais dizerem que até gostam, pretendem que os filhos fiquem mais um ano, por várias razões. E muitas delas, às vezes, falam da questão da maturidade. E isto tem aqui muita coisa, isto da maturidade tem aqui muita coisa associada, não é? Há toda uma preparação, um desenvolvimento cognitivo, uma capacidade de pensar, uma capacidade de refletir sobre o mundo que o rodeia, não é? Porque é importante as crianças conseguirem perceber o que é que se passa à volta delas e pensar sobre isso, para estarem prontas para adquirir essa aprendizagem. E está longe de ser fácil, porque a nossa língua, o português, não é uma língua transparente, como nós falamos aqui tecnicamente, não é? Não é uma língua direta. Os sons que nós falamos, por exemplo, pensando na escrita, que nós escrevemos com base no som da palavra, cada som não é representado por uma letra, não tem esta representação direta. Nós temos sons que podem ser representados por várias letras e depois temos letras que têm vários sons, pensando, por exemplo, no processo da leitura. E isto é a parte complicada da aprendizagem. A nossa língua não é das piores, não é uma das mais opacas, o termo técnico que nós usamos, não é das mais difíceis, não é? Tem mais esta variabilidade de diferenças entre sons, letras a representar muitos sons ou sons a serem escritos por várias letras, não é que tem mais diferenças, mas é uma língua intermédia. Mas é isso que muitas das vezes, é este aspecto que muitas das vezes dificulta ali a aprendizagem. Mas para a criança chegar lá e entender todos estes mecanismos e conseguir saber, decorar as letras, o desenho da letra, qual é o som que tem, há todo um desenvolvimento linguístico, e aqui entramos nós, não é, da terapia da fala, que ela tem que fazer antes. Se nós escrevemos conforme falamos, se não falarmos bem, não vamos escrever bem, não é? Os erros da linguagem oral vão passar para a escrita. Sim, não é um mito, não é quando as pessoas dizem, não é um mito quando as pessoas dizem que é preciso saber falar corretamente, não é? Se a criança fala mal, escreve mal, não quer dizer que isso seja absolutamente assim, não é? Não é linear, mas efetivamente tem uma grande preponderância. As crianças que falam mal, que têm dificuldades a nível da produção de sons de fala, sem dúvida terão muito maior risco de vir a ter dificuldades de ler e escrever. Eu costumo dizer, que estavas a falar na parte da língua portuguesa, que é muito traiçoeira, não é? Nós dizemos casa, não é? E é um Z que nós dizemos, mas escrevemos um S. Mas depois dizemos azul e escrevemos um Z. Portanto, então se formos para o som se, não é? O som se, por exemplo, pode ter a forma de S ou 2 S, ou C curvo, ou C de cedilha. Isto é muito confuso para as crianças. Ou X ainda. Exatamente. Que é das letras mais difíceis deles também conseguirem, principalmente para a leitura, depois também tem muitas representações de sons. Mas exatamente. Sim, quando nós falamos às vezes de uma forma mais simplista, quando dizemos que a criança vai escrever conforme fala,
nem é só uma questão das dificuldades dos sons, não é? Se não produz os sons todos. Às vezes aquelas que não fazem os erros são as que não conseguem produzir os sons todos por uma questão de colocar a língua no sítio, mas têm consciência qual é o som que lá deveria estar, e então quando passam para a escrita conseguem ultrapassar essa dificuldade. Mas estamos também a falar daquelas crianças que podem dizer os sons todos corretamente, mas depois não sabem construir uma frase de forma correta, não conjugam bem um verbo, não colocam os elementos da frase bem organizados, ou não têm capacidade sequer para descrever uma história ou o dia-a-dia delas, porque parece que não sai, só dizem uma palavra isolada, uma aqui, outra ali, ou só respondem por perguntas diretas. Esta dificuldade também que nós já falamos mais como sendo linguísticas, não é? Dificuldades linguísticas, acaba por também condicionar muito a execução escrita da criança, porque quando ela tiver que construir frases, construir textos, criar os seus próprios textos, vai ter muita dificuldade, porque oralmente ela já não sabe contar histórias, ou descrever o dia dela, não sabe organizar o pensamento para o fazer. Isto depois não é só ir buscar as palavras, não é? O que é que está por trás disto? Sim, e era aquilo que tu dizias há bocadinho, tudo isto é muito multifatorial, não é? Isto não é só falar e saber as palavras e o que é que elas querem dizer. As crianças têm que saber pensar e organizar o pensamento para o conseguir produzir. Mas esse saber pensar e esse saber organizar o pensamento é saber de si, do seu corpo, da sua programação na brincadeira, ou seja, é mesmo muito, muito multifatorial. Sem dúvida. Sim, ou seja, a criança que efetivamente também não consegue expressar, não é, oralmente, digamos assim, um acontecimento, não é? Um acontecimento recente, um recontar de uma história com princípio, meio e fim, não é? O facto de saber iniciar um diálogo, manter o diálogo, finalizar o diálogo, isso é um também dos preditores, não é? É um dos preditores para uma boa aquisição de leitura e escrita, assim como tu dizes muito bem, saber iniciar, manter e finalizar uma atividade motora, por exemplo, não é? Saber começar algo, não é? Que está a fazer do ponto de vista motor, e pode ser uma coisa motora do ponto de vista global, como pode ser uma coisa motora fina, não é? Ou seja, também saber pegar no lápis, começar da esquerda para a direita, de cima para baixo, portanto, fazer um desenho. Tudo isto depois que vai buscar naturalmente competências mais metacognitivas e funções um bocadinho mais complexas, não é? Mas é muito, realmente é muito, a linguagem oral acaba por ser aqui uma ponta, não é, do iceberg, que depois vai dar, sem dúvida, essa base para a leitura e para a escrita. E muitas das vezes a dificuldade na linguagem oral, os pais muitas das vezes chegam-nos a dizer que ou têm um vocabulário fraco, ou não conseguem contar uma história, ou as frases desorganizadas. Muitas das vezes essas dificuldades nem têm nada a ver com a terapia da fala. Muitas vezes nós estamos a avaliar e acabamos por encaminhar para uma psicomotricidade ou uma terapia ocupacional, porque a criança já por si só não sabe organizar-se no espaço, não sabe iniciar uma brincadeira, não sabe programar, não tem aquela criatividade de pegar num brinquedo e explorá-lo de outra forma. Por exemplo, não é? Não tem autonomia na execução das atividades do dia-a-dia. E esta aprendizagem que eles precisam depois para conseguir organizar o pensamento e usar a linguagem nesse pensamento, vem desde muito cedo, de ensinar os meninos os meninos pequeninos a ser responsáveis também um bocadinho pelo seu espaço, a dar-lhes liberdade para poderem criar e da autonomia, a explorar com conscientes e autónomos, sim. Exatamente, a explorar com o corpo, a fazer uma série de experiências que é tão importante o pré-escolar para isso, por exemplo. Não é? Sim, sim. E pronto, ou seja, falando aqui em questões de etapas, não é? É muito importante, por exemplo, do ponto de vista da fala, não é? A criança aos 3 anos
já ser capaz de fazer uma frase, não é? Aos 4 anos ser capaz de fazer as frases complexas e utilizar aquilo que estavas a falar, portanto, dos constituintes morfossintáticos, de outros elementos, fazer uma frase grande e até começar a contar pequenas histórias, não é? E aos 5 anos ter um vocabulário, por exemplo, muito mais próximo do adulto e tem muitos conceitos. Não é? Isto, assim, grosso modo, do ponto de vista linguístico, em idade pré-escolar, é muito relevante. A capacidade, depois aos 5 anos, a criança conseguir manipular, não é? E organizar melhor o seu discurso, brincar um bocadinho com os sons. Eu costumo dizer que, além de naturalmente saber, por exemplo, fazer uma rima, não é? Saber o que é uma rima, ter a consciência da rima, mas também ter a consciência da palavra, da sílaba, do som. É a criança que deve, por exemplo, saber que o mã da maçã é igual ao mã ou uma do macaco, por exemplo, não é? Não é propriamente ali o mesmo A, mas, ou seja, perceber que o mesmo início, não é? da palavra é semelhante e, portanto, brincar um bocadinho com esta questão. Saber esconder, não é? Uma sílaba e saber qual é a palavra que se forma se nós escondermos aquela sílaba. Isto, entre os 5 e os 6, é muito relevante, não achas, Suzy? Muito, porque são os pré-requisitos linguísticos máximos para a aprendizagem da leitura escrita, para aprender depois fazer a tradução do som para a letra e da letra para o som. E isto já estamos a falar aqui da metacognição que falávamos há bocadinho, não é? Do pensamento sobre a língua, do refletir sobre as palavras que a criança usa. Mas ela só vai conseguir chegar lá e pensar, ter esse pensamento mais abstrato, se até lá ela tiver uma organização de pensamento e de linguagem adequada. Porque, caso contrário, se a criança não tiver frases bem construídas, um vocabulário adequado e capacidade para fazer esse reconto do dia, da história, ela não vai conseguir subir a esse nível de pensamento tão abstrato. Porque ela não vai ter atenção suficiente à tarefa que lhe estão a pedir, ela não vai conseguir desligar-se do significado da palavra para pensar só nos sons da palavra, do tamanho da palavra, de como é que ela se divide em unidades mais pequenas. E os exemplos que tu estavas a dar, estávamos a falar de unidades, a questão das sílabas e das rimas, são ali as unidades intermédias, né? A palavra divide-se em bocadinhos maiorzinhos, que tem a ver, a rima, que tem a ver com a sílaba tónica até o final da palavra, que é igual, e este conceito de rima é tão difícil, às vezes, para as crianças entenderem-no. E depois a sílaba, que pode ser, a rima pode ser mais do que uma sílaba, pode ser uma sílaba e meia, pode ser a palavra toda. Esta questão da rima é muito variável e a sílaba em si já é um bocadinho mais fácil de compreender, mas depois para passarmos ao patamar seguinte da leitura escrita, temos que descer da sílaba para o som. E o ma que tu usaste de maçã e de macaco, que são duas sílabas iguais, para a escrita, eles têm que perceber que esse ma é um M e um A. Isto pensando em sons, que depois em letras se traduz num M e num A. E esta abstração de pensamento é muito difícil de acontecer se todas as etapas anteriores não estiverem adequadas. E a idade dos 5 anos é fundamental para desenvolver esta abstração de pensamento. Esta, falando em consciência de sons, não é? Mas como outra, como a consciência da frase, por exemplo, em que eles percebem que disseram alguma coisa errada e conseguem se autocorrigir e vão reformular a sua frase e dizer de forma correta. Ou muitas das vezes, quando as crianças fazem aquele jogo engraçado que a avó ou o pai disse qualquer coisa mal e eles vão dizer por trás que não é assim que se diz. E às vezes os pais ficam, olha, então, mas que é isto? Já mandas? Né? Aquela brincadeira do já sabes. Sim. Mas é tão importante quando eles conseguem atingir esse nível, porque significa que eles estão a pensar sobre a linguagem, detectam erros e conseguem corrigi-los. E quando passarem para a leitura escrita, se eles se enganarem, eles vão perceber e vão se autocorrigir. Se eles não conseguirem atingir, se as crianças não conseguirem atingir este nível de pensamento, a quantidade de erros e dificuldade depois no primeiro ano
vai ser muito maior. Uhum. Sim, eu estava a pensar, estava-te a ouvir e estava a pensar que efetivamente esta competência que é complexa, muitas vezes é desvalorizada por grande maioria das vezes por falta de conhecimento, mas pelos próprios pais, não é? Portanto, parece que é uma coisa fácil e que é só aprender que é o P da pipa, às vezes até com vocabulário que nem utilizamos no dia a dia, não é? E parece que é só mesmo essa conversão inicial e que vai ser relativamente fácil a partir daí a criança ler, não é? Já falámos aqui de erros de escrita, estamos a falar um bocadinho aqui de leitura, isto, pronto, são aspectos, e até do cálculo, não é? São aspectos que acabam por se cruzar, não é, Suzy? Quando falamos também das dificuldades, eu vou fazer aqui a ligação com a parte da dislexia, e se calhar entrávamos um bocadinho por aí da dislexia, da disortografia, da disgrafia, e da descalculia, não é? Portanto, isto acaba por estar tudo muito, muito interligado, efetivamente porque há esta base linguística, não é? E depois há estas funções cognitivas, há estas funções até da memória, não é? E da atenção, em que muitas vezes necessitamos, sem dúvida alguma, de uma avaliação psicológica, portanto, de alguém da área da psicologia e que possa nos dizer como está a criança do ponto de vista cognitivo e até do ponto de vista emocional, para se perceber efetivamente onde é que está, ou tentar prever onde é que está a dificuldade. Mas fala-nos um bocadinho sobre isto, Suzy, a questão da dislexia, como é que podemos passar aqui para esta, muitas vezes já para uma dificuldade comprovada? A questão destas dificuldades específicas da leitura escrita, não é? Da aprendizagem da linguagem escrita, acabam por ser aqui bastante complexas e exigir uma avaliação muito pormenorizada mesmo, porque realmente tem aqui vários fatores que estão por trás. A dislexia em si, que tem a ver, que está ligada com a leitura, a dificuldade de leitura, é importante despistarmos aqui, por exemplo, questões visuais. Como é que está o funcionamento visual da criança? Como é que está o próprio do processamento visual da criança? Porque não é só se vê bem ou se vê mal. Temos que perceber o funcionamento do olho, dessa visão. Se consegue focar, se consegue manter o olhar e seguir ali aquela direção e o tamanho das letras, ou se é um foco de olho que anda ali muito a saltitar. A própria da coordenação olho-mão, não é? É muito importante, por isso é que às vezes os miúdos vão e põem o dedo, porque nos ajuda a controlar esse olhar. Depois temos esta parte desta discriminação visual, também vai influenciar, por exemplo, em distinguir as letras que têm grafias muito semelhantes, mas que parece que rodam ali no sentido do ponteiro do relógio, se pensarmos no B, no D, no Q e no P, a máquina, por exemplo, quando existem estas dificuldades visuais, as crianças normalmente têm mais dificuldade numa letra de imprensa, porque é aí que existem essas semelhanças da letra. Mas a questão da dislexia, para além da parte visual, tem normalmente também muitas questões da parte da linguagem, desta parte da consciência tecnológica que nós falamos, mas depois também tem alterações a nível cognitivo. Alterações de memória, alterações da rapidez de pensamento, alterações de... É tão específico, não é? Que exige mesmo aqui uma avaliação muito pormenorizada, mas... Não faz parte só de nós, não é? Quando estamos a falar aqui do como é que é o olho, isto requer uma avaliação oftalmológica. Eu estou a pensar que, do ponto de vista até da lei, o que está previsto é que a criança passe para o primeiro ciclo, passe também por quando passa para o primeiro ciclo, deve passar por uma avaliação visual e auditiva, mas o que sabemos é que muitas vezes isto não acontece. Não acontece, não acontece porque até ali também nunca houve nada que tivesse chamado a atenção e muitas das vezes então acha-se que está tudo bem. Está tudo bem, pressupõe-se que está tudo bem. Exato, e só depois quando as crianças começam a mostrar ali dificuldades ou maior cansaço e muitas das vezes os professores, não é? O primeiro ciclo também já sabem distinguir ali algumas dessas dificuldades, é que acabam por sugerir aos pais que se calhar era importante ver e tudo mais. Mas sem dúvida, eu acho que
se houvesse aqui uma avaliação, e que nós falamos muito em equipa, não é? Os 5 anos era aquele marco de fazer aqui uma avaliação global da criança, quer em termos de competências, não é? Cognitivas e linguísticas e psicomotoras, emocionais, quer até funcionais. E aqui entrar a parte da visão e da audição, mas esta audição, muitas das vezes, né, temos a questão do processamento auditivo central, que nós temos também divulgado muito na equipa. Às vezes não se trata só de ouvir bem, né? Trata-se de toda uma série de competências, como é que a criança processa o som que ouve, que tem muito impacto na aprendizagem. E muitas das vezes alterações ou dificuldades a esse nível são muito semelhantes a dificuldades que a psicologia depois diagnostica como déficits de atenção ou até às vezes as próprias dislexias, que têm ali um componente de processamento auditivo muito grande, que não foi trabalhado, e as dislexias e as disortografias, que é a parte mais de escrita, não é? Porque a dislexia tem sempre também alteração na escrita. Mas estas alterações, estas dificuldades de aprendizagem que são detectadas depois mais tarde, se houvesse forma de fazer aqui uma avaliação com este pormenor, nós conseguimos perceber neste último ano de preparação para o primeiro ciclo o que é que deveria ser estimulado naquela criança para melhor, ou até não só preparar esse ano, como preparar o primeiro ano. Perceber o que é que as fragilidades daquela criança, perceber os pontos fortes, como é que deve ser direcionado o ensino. Crianças que têm mais apetência visual, puxar mais por esse sentido, porque o nosso ensino continua a ser muito oral, não é? Muito dispositivo oral. Se não houver aqui recursos visuais que ajudem, e se a criança tiver aqui uma parte auditiva mais fraca, automaticamente vai ser mais difícil. E estas avaliações atempadas, não é? Ali no marco dos 5 anos, ajudariam muito a família a pensar no que é que neste último ano, os educadores e depois até o professor no primeiro ano a entender melhor aquela criança, o que é que ela mais precisa, que tipo de método de ensino é que pode usar, como é que pode estar mais atenta para facilitar o processo da aprendizagem. Sim. E efetivamente quando pensamos nisso também pensamos nas pedagogias, não é? Não é o tema de hoje, mas há muita forma, não é, pedagógica hoje em dia e já há muito tempo, não é? Muitas metodologias podem ajudar as nossas crianças com dificuldade a superar, não é? Numa turma mais ou menos heterogénea do primeiro ciclo, mas isso também já dava outro mundo de conversa. Agora com a questão da alteração, não é? Do decreto das necessidades educativas especiais, que ainda vai trazer mais desafio às turmas, porque ainda são cada vez mais heterogéneas, com a inclusão dos meninos com mais dificuldades, com diagnósticos, supõe que estejam dentro da sala de aula, ainda é um desafio maior para o professor. E sim, sem dúvida, existem muitos métodos que podem ser usados, existem vários, e normalmente esta mudança de método apela a isto mesmo, a usar diferentes estímulos para melhorar e facilitar o processo de aprendizagem das letras. Sem dúvida. Mais visuais, mais gestuais, mais... Sentir mais com o corpo, não é? Olha, só fazendo aqui um pequeno apanhado daquilo que fomos falando, Suzy, realmente em termos de características de prontidão, as características assim mesmo mais evidentes, já falámos aqui na parte das competências linguísticas, na parte da competência da fala, não é? Focar aqui muitas competências psicomotoras, não é? Esta parte determinante da consciência do corpo, da motricidade, do planeamento motor, da autonomia, isto é muito relevante aos 5 anos, não é? Esse planeamento motor muito ligado à parte que nós falámos da contagem da história, não é? Do saber contar uma história, do saber contar o dia, tem a ver com isso, o planeamento que é preciso fazer mentalmente para a execução de uma tarefa. E o planeamento motor ajuda essa organização de pensamento
e automaticamente ajuda a organização linguística também. É muito importante. E a parte da autonomia, então, é fundamental, porque pressupõe-se que a criança seja capaz de se organizar na escola, de ser responsável pelos seus recados, ser responsável pelos trabalhos, estudar mais tarde sozinha, não é? Eu acho que não é um hábito muito bom estar ali a ler para a criança, editar para a criança, não é? O estudar com a criança. Sim, é uma coisa vai estarem sempre, não é? Sempre, sempre, sempre. E eu acho que não é o estar sempre, é como é que eles estão. Não é? Ok. Não se pressupõe é estudar por eles, é ensinar-los a pensar. Ensiná-los a pensar. No fundo é criar métodos de estudo, não é? Isso também dava aqui outro tema. Como é que podemos, de alguma forma, ajudar as crianças a estudar, não é? Isso também é assim... É isto do estudar com, não é? Exatamente, exatamente. São usadas e de que forma é que isso promove a autonomia e o pensamento sobre o assunto que eles estão a desenvolver. Sim, e já agora que focaste na família, não é? E nós estamos aqui a falar sobre requisitos para a criança estar pronta e falámos desta parte, no fundo, que é mais intrínseca à criança, ou seja, as competências linguísticas, cognitivas, a parte emocional. Nunca nos devemos esquecer que a parte de qualquer tipo de aprendizagem tem que ser uma coisa positiva e prazerosa para a criança. E se não for, claro, isso vai trazer sempre prejuízo, não é? Alguma coisa que é mais forçada ou que não traz aquela sensação de bem-estar, nunca vai ser uma coisa depois positiva, pode marcar de facto muito negativamente a criança para aquele processo, qualquer que seja o processo. Portanto, esta parte emocional nunca se deve, sem dúvida, descurar, da parte da motivação, também do bem-estar, não é, de saúde, sei lá, recebemos também muitas crianças, por exemplo, que fizeram alguns internamentos, não é, grandes em idades muito pequenas e que muitas vezes também vêm a desenvolver alterações do ponto de vista da aprendizagem, isso também é importante reforçar. E a parte da alimentação e do descanso, que parecendo que não, Portugal parece que não tem esse handicap, mas existem muitas crianças que vão para a escola sem o pequeno almoço, existem muitas crianças que dormem mal, não é? E que não têm propriamente grandes condições habitacionais, por exemplo, para ter uma rotina, um dia-a-dia também positivo, e isso também tem interferência, não é? Quando avaliamos uma criança temos que ter tudo isso em consideração, mas indo ao aspecto familiar, que eu acho que é muito importante, não é? E sobretudo por este incentivo à motivação para a aprendizagem da leitura e da escrita, de facto, e temos vindo a falar nisso noutros diretos, não é, Suzy? A sociedade valoriza muito esta questão cognitiva, a questão das crianças serem inteligentes ou não serem inteligentes, e portanto também dar aqui a nota que também é muito, muito considerável que pensemos, não é, que crianças com problemas de aprendizagem podem não ter qualquer tipo de alteração cognitiva, não é? A dislexia, por exemplo, é um dos fatores de exclusão, portanto, em alterações do ponto de vista intelectual. Mas, portanto, a sociedade valoriza muito isto, os pais valorizam muito isto, porque é um clichê, não é? Nós queremos todos ser, queremos todos que os filhos sejam muito inteligentes e gostávamos todos que os filhos fossem médicos e arquitetos, e, portanto, isso é assim um certo, é uma expectativa que nós temos, porque efetivamente crianças que possam vir a ter melhores notas, melhores resultados escolares, poderão ter melhores oportunidades do ponto de vista do trabalho, não é? Portanto, isto é uma coisa que está muito cimentada na nossa comunidade, na nossa sociedade. Às vezes o que acontece é que esta questão é tão preponderante que passamos de uma forma errada, não é, à criança, e que estamos ali com aquela pressão exagerada desde muito cedo, não é? Desde muito cedo, crianças com 3, 4, 5 anos, em que os pais fomentam mesmo a aprendizagem das letras e dos números e que acham o máximo, não é? Eles aos 3 anos já saberem o alfabeto, porque acham mesmo que há esta, não é? Que há esta ligação e que deve ser algo explorado desde muito cedo, porque vai ser bom, não é? Vai ser bom para a criança. E aquilo que acontece é que não é. Portanto, esta pressão exagerada em que queremos que as crianças muito cedo, desde muito cedo em casa, façam, não é, estas aquisições, pode vir realmente a dar sinais depois
de exaustão da criança e de falta, não é? Falta no fundo, de motivação e de gosto por aquilo que poderia ser um contacto natural com a leitura e a escrita do dia a dia. Por exemplo, o facto de irmos na estrada e mostrarmos à criança que as localidades se escrevem, não é? Estão escritas em placas, não é? Aqui é Leiria, ali é Coimbra, ali é Lisboa, portanto, e estes indicadores de leitura e escrita nos organizarem, portanto, serem importantes para nós, o facto de irmos ao supermercado e as coisas estarem escritas e terem o preço, não é? Terem os números, isto também acaba por ser organizador, é uma das sugestões, não é? Que os pais devem também incentivar a que as crianças percebam que as letras e os números têm funções muito importantes no nosso dia-a-dia, na nossa organização, na nossa rotina, não é? E quando pensamos nisso, pensamos também no dinheiro, portanto, a relação que a criança pode ter com outros aspectos que ela mais tarde vai ter que adquirir, não é? Mas de uma forma positiva, de uma forma organizadora, de uma forma incentivadora e não com uma postura muito rígida sobre o assunto, porque no fundo depois acaba por ser ali uma forma até de cobrança, não é? Tu não sabes, tu não conseguiste ainda aprender isto, e isto é tão penoso para a criança. Nós costumamos dizer, não é? Na equipa também é uma frase que ouvimos muito quando falamos assim de situações pronto, em que a criança de facto está mais em baixo, não é? Com a autoestima mais em baixo e tudo mais. Qualquer criança, qualquer que seja a criança, vai sempre querer agradar os pais, não é? Portanto, isto é uma coisa natural, a criança é naturalmente assim, portanto ela vai sempre querer agradar os pais e no fundo sentir que os pais têm aquele orgulho ou que têm no fundo aquela relação positiva sobre o seu desempenho. E portanto, se os pais tiverem uma relação muito em que são muito pressionados, não é? Têm uma relação muito exagerada, digamos assim, não sei se é este o termo que é mais adequado, mas se os pais zelam muito por este conhecimento, não é? Da leitura e da escrita, das notas escolares, esta pressão, a criança vai refletir isto depois de outras formas, não é, Suzy? Sem dúvida. Eu acho que, e às vezes, enquanto estavas a fazer falar, eu estava-me a lembrar de alguns comentários de pais que eu ouço, quando as crianças têm aqui um bocadinho mais de dificuldade, em que os pais dizem, isso parece tão fácil, mas porquê é que não consegues? Que as pessoas, qualquer pai neste momento não se lembra, difícil, não é? Há pais de certeza que podem se lembrar como é que foi o primeiro ano, não é? Mas a maioria dos pais não se lembra como é que foi o processo de aprendizagem das letras na sua altura. E não se recordam se foi difícil, se não foi difícil, se demoraram muito tempo, se não demoraram muito tempo, que sentimento é que tiveram, o que é que pensaram naqueles dias de escola. E na verdade não é um processo fácil. É agora, enquanto adultos, porque já é um mecanismo que fazem naturalmente, mas não é um processo fácil. E depois coloca-se realmente muita pressão sobre as crianças. Depois comenta-se com o avô, com o tio, com a prima, compara-se primos, compara-se irmãos, compara-se. Não é? Há aqui uma expectativa. Depois vem o familiar, já sabes ler e não sei o quê, incentiva a leitura. E a criança, se tiver ali dificuldade, só se vai fechar cada vez mais, fecha-se. Sente que não está a ser capaz de responder, não é? Àquilo que esperam dela. E nós já tivemos vários casos que passaram pela nossa equipa de crianças que estão com dificuldades de aprendizagem pela pressão exterior que eles estão a colocar. Seja a família que está a exigir demais e que não está a conseguir ter calma e baixar a ansiedade e expectativas e compreender o que é que se está a passar com aquela criança, seja às vezes até dificuldades na relação com o próprio professor. Isto também acontece. As crianças, sim, estávamos a falar da família, mas sim, sem dúvida, os professores são um modelo super importante. Emocional, não é? Que falamos e que estávamos a falar do sistema família porque é aquele que está ali diariamente a cobrar. Também existe este vínculo emocional com o professor na escola. Enquanto que há crianças que não precisam ali de uma grande relação afetiva, e então se o professor não for muito, não criar ali uma ligação muito forte, elas ultrapassam e conseguem, não afeta. Enquanto há outras que precisam ali mais do carinho, mais do colinho, e agora a pandemia que vivemos ainda veio
prejudicar esta relação mais ainda, não é? E essa falta de vínculo às vezes é suficiente para desenvolver um bloqueio emocional e a aprendizagem não fluir. Não fluir, sim. Exato. Eu aqui recordo sempre uma frase que também partilhamos, que é: o erro é uma oportunidade de evolução, não é? O erro para tudo é uma oportunidade de aprendizagem e de evolução. E, portanto, é normal que as crianças errem, não é? Isto também é importante de ser dito e de ser interiorizado. As crianças que estão a aprender, qualquer que seja a aprendizagem, muito mais uma aprendizagem que não é natural, é uma aprendizagem explícita das letras, portanto, da leitura e da escrita, do cálculo e tudo mais. Portanto, é natural, a criança vai falhar, a criança tem que falhar, porque só assim é que ela aprende, não é? Exatamente, e é pegar nisso mesmo. Vamos perceber porque é que falhou. Onde é que está? Não podemos só focar no erro. Em que vamos apontar, está ali errado, então, tens de fazer bem. Mas porquê que não fez bem? Vamos lá perceber porque é que não fez bem. Tem a ver com a postura, não é? Com a postura que nós temos com a criança. E às vezes ia perceber isso antes de perguntar a ela, não é? De tentar perceber, até não está a conseguir, não está a avançar, está a demorar mais tempo. Porquê? O que é que será que está aqui a acontecer? Será que é mesmo, não estava preparada para isso? Ou será que se passou alguma coisa na escola com os amigos? Será que foi o professor? Será que não está a conseguir ligação com o professor? Será que somos nós em casa que estamos demasiado estressados enquanto pais ao sistema familiar, que não estamos a dar atenção, não estamos a dar tempo, não estamos a dar sequer carinho, não há um momento em que se desliga das tarefas, não é? Porque sai-se de casa cedo, foi para a escola depois. Agora, eu acho que houve uma coisa que a pandemia que vivemos trouxe de positivo. É que retirou ali muita carga de atividade às crianças e permitiu-lhes brincar um bocadinho mais e aliviar mais. Mas se pensássemos no antes, não é? As crianças entravam às 9, saíam às 3, a seguir tinham os prolongamentos na escola, e depois ainda iam para o futebol, para a dança, para a música. Isso realmente é importante. Mas é importante vermos a carga, não é? Que cada criança tem. Onde é que fica o tempo para conversar com a família? Onde é que fica o tempo para brincar? Onde é que fica o tempo para não fazer nada? Onde é que fica o tempo para a própria família respirar? E conseguir organizar-se em todas as tarefas, porque... Sim, às vezes temos aqui casos de famílias que as crianças têm horários muito mais difíceis do que os adultos, não é? Não foi há muito tempo que estava aqui uma mãe a dizer que levava a filha, pronto, já em segundo ciclo talvez, e ela tinha explicações às 11 da noite. Nós ficámos assim, às 11 da noite, como é que é possível uma criança das 11 à meia-noite, ter algum tipo de rendimento, não é? Se nós pensarmos como é que funciona o nosso cérebro, o ciclo do sono, as 8 horas não são à toa. E as 2 últimas horas são aquelas em que a memória vai estar a organizar tudo aquilo que aprendeu e a processar e a colocar no sítio certo, não é? Toda a informação que foi adquirida no dia antes para poder usar no dia a seguir. A criança não tem as 8 horas. A parte mais importante do sono são as últimas 2, das 8, que para a aprendizagem, automaticamente não vai acontecer. E tal como para nós aprendermos, para irmos para o ginásio, temos que comer proteína para os músculos crescerem, mas a seguir também temos que descansar para que eles possam recuperar, o nosso cérebro é igual. É igual. Tem que estar alimentado, tem que descansar, as horas mínimas, não é? Para conseguir processar tudo e organizar tudo aquilo que nós estamos a colocar lá dentro, assim, de uma maneira muito grosseiramente falando. Mas a verdade é essa. Sim, respeitarmos o ritmo biológico também, não é? Sem dúvida Esta nenhuma. parte que falávamos há bocadinho do bem-estar físico, não é? A condição de saúde. Eu recordo-me de uma menina que avaliámos na avaliação da prontidão escolar, antes da entrada do primeiro ciclo, uma menina que tinha uma componente alérgica muito forte e que tomava uma medicação muito forte. E ela dizia que ela levantava-se a dizer que estava cansada. Uma criança que se levanta às 8 da manhã para estar às 9 na escola a dizer que está cansada, não vai conseguir aprender. Porque vai entrar numa sala de aula que tem que estar sentada, ouvir
qual é a disposição, não é? Qual é a disponibilidade cognitiva que aquela criança tem para estar a ouvir. Não tem, não vai aprender, vai ter muito mais dificuldade. Ou seja, pensar, este pensamento de entrada no primeiro ciclo não se pode basear só na idade, não é? É preciso pensar se há aqui uma série, todas estas questões intrínsecas, falámos de competências linguísticas, psicomotoras, emocionais, o próprio bem-estar, a saúde, não é? A alimentação, o descanso, se está tudo equilibrado. E a própria, depois, toda a parte extrínseca à criança, à família, está preparada, sabe o que espera, como é que deve estar, tem que estar disponível. Quantas nós são as mães, porque às vezes é um papel que recai ainda muito sobre as mães, que acaba por, num primeiro ano escolar, mudar de trabalho, por exemplo, mães que trabalham por turnos, mudar de trabalho porque percebem que têm que estar mais disponíveis para a criança. E eu já conheci crianças assim, que as mães trabalhavam por turnos e na semana em que elas estavam à noite, só a falta da mãe era suficiente para que a semana de escola não corresse bem. Porque sentiam falta dela, sentiam falta do apoio. E os pais têm que estar mesmo disponíveis nesse ano para acompanhar, para perceber o que está a passar, para reforçar em casa, para falar com os filhos como é que aconteceu, como é que foi o dia da escola, a relação com os amigos. É mudança, não é? Novos amigos às vezes. E essas relações às vezes, então, são perturbadoras nesse processo de aprendizagem. E depois, como é que todas as condições físicas da habitação, de escola, redes de apoio, até isso influencia no processo de aprendizagem. Sim. Suzy, e falando aqui um bocadinho, estavas a falar na avaliação, entrando aqui já do ponto de vista da avaliação, até porque já estamos aqui muito próxima das 4, isto de facto o tempo voa. Mas do ponto de vista da avaliação e até falando um pouco daquilo que está previsto até na lei, não é? Portanto, nós podemos sempre falar como fazemos aqui, não é? Nós aqui na Alcance a avaliação é uma avaliação geralmente que é iniciada pela psicologia, e portanto é uma avaliação que começa com um técnico da área da psicologia e que depois, regra geral, é uma avaliação em equipa com a terapia da fala e a terapia ocupacional ou a psicomotricidade em função, não é, das características que foram identificadas numa fase inicial. Portanto é um trabalho em equipa em que há sempre esta preocupação de articulação com o jardim de infância, portanto com a educadora de infância e sem dúvida alguma com a família, não é? Com aquilo que são as preocupações da família, com aquilo que é a rotina da criança, com aquilo que são os desafios e as ansiedades, não é? da própria família face a uma entrada no primeiro ciclo. Pronto, estas áreas de facto são as áreas típicas em que se consegue avaliar todos os pontos que já fomos falando anteriormente, destes pré-requisitos para o primeiro ciclo, mas também importa dizer que nunca vamos dizer de uma forma exata, não é? Se a criança está apta ou se não está apta para ir para o primeiro ciclo, porque aquilo que está previsto, portanto aquilo que é aceitável é que possamos traçar um perfil de desempenho, não é, Suzy? Portanto, nós dizemos como é que a criança está naquele momento em que a avaliamos e, portanto, isso pode ser ou não ser preditor de um bom sucesso para a leitura e para a escrita, se houver, não é, alterações nas outras questões que fomos falando, naqueles requisitos, mas depois isto cabe sempre à família decidir, não é, Suzy? Sem dúvida. Eu acho que esta avaliação é muito importante, porque permite realmente perceber o perfil de desenvolvimento da criança, as áreas fortes, as áreas fracas, e organizar o último ano pré-escolar e até pensar, e se houver dúvidas nessa entrada, medi-las, não é? Que benefícios pode ter, que prejuízos pode ter. E preparar a família para isso, para esse pensamento, não é? Lá está, ser aqui um guia de o que fazer nestes próximos anos. Que caminho seguir, que tipo de apoio é que precisa de apoio, não precisa de apoio, precisa de estimular mais algumas competências que outras, e prever o que é que vai ser um primeiro ciclo. Porque, imagina, eu recordo-me de um caso que nós tivemos, que se foi feita essa avaliação, e houve até muita dúvida na forma como se... buscar a minha bateria. Como é que nós, enquanto equipa, iríamos falar com a família, do que é que
com receio mesmo disso, de estar a tomar aqui uma atitude drástica, que não devemos sempre aconselhar. E recordo-me que esse foi um caso que tinha alterações de processamento auditivo central, por exemplo. E nós sabemos que questões de processamento auditivo central pode trazer muito prejuízo na aprendizagem. Mas ainda assim esta família seguiu, inscreveu, mas a manteve desde a avaliação e durante o primeiro ano escolar, pelo menos, manteve intervenção na área da terapia da fala, pelo menos. E foi um caso de sucesso, porque foram identificadas as áreas fracas, foram trabalhar. Exatamente, foram trabalhadas atempadamente e mesmo durante o primeiro ano de escola, e isso foi facilitador no processo de aprendizagem daquela criança, e ele conseguiu, e era um excelente aluno. Portanto, esta avaliação, para além de ajudar nessa tomada de decisão, acho que é muito mais do que isso. É preparar a entrada na escola e facilitar este primeiro ano, que é de extrema importância para todo o percurso educativo da criança. Por isso acho que sim, que é uma avaliação extremamente importante, muito completa e que ajuda mesmo neste pensamento. E ajuda depois também naquelas crianças que não são obrigatórias, não é? Não sei se queres falar disso. Sim, eu acho que já podemos dar um bocadinho esse modo, sim. Podes abordar, Suzy. Quem é que entra, quem é que não entra, como é que isto funciona, não é? Às vezes os pais estão muito indecisos, não é? E aqui temos de nos basear um bocadinho o que é que a lei diz, e se calhar é importante esclarecer para quem não tiver essa noção. O que a lei diz é que todas as crianças que completam os 6 anos até dia 15 de setembro do ano letivo, que vão iniciar o primeiro ano, são de entrada obrigatória, aos 6 anos. E que as crianças que nascem, que completam os 6 anos de 16 de setembro a 31 de dezembro, são os tais facultativos, não é? Os condicionais. Os opcionais, sim. Exatamente, os opcionais. Que entram se a família assim entender em inscrevê-los no primeiro ciclo. Mas dependendo sempre se existe ou não existe vaga nas escolas para que eles entrem. E depois existe a possibilidade de adiar ou antecipar. Exato. Não é? Antecipar antes para crianças que completam os 6 anos depois do 31 de dezembro, só aí enquadra a questão da antecipação, ou adiar para crianças que fazem os 6 anos até ao dia 15 de setembro. Mas aqui, esta questão da antecipação, obviamente, já é um processo que tem que ter um requerimento, os pais têm que fazer um requerimento a pedir, não é? Os pais do encarregado de educação, a pedir esse adiamento ou antecipação, e isto depois é avaliado em termos de responsáveis da área da educação, governo, escolas, agrupamentos. Não é a escola... envolve uma série de técnicos. No entanto, eu acho que é muito importante reforçar que a decisão é sempre dos pais. Portanto, pode haver esta sugestão, do ponto de vista até do educador de infância, para um adiamento ou para uma antecipação. Depois os pais, de facto, devem procurar uma avaliação, que seja uma avaliação psicopedagógica, não é? Para a criança, sobretudo. Neste momento na lei fala em uma avaliação multidisciplinar, por uma equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, que se abrevia como as equipas EMAI. Estás a falar portanto, eu acho que é importante referir também ao despacho 5048, não é? Este despacho já é um despacho de 2013 e que foi atualizado em 2018 e agora mais recentemente em 2020, não é? E portanto, antes desta atualização, falava-se apenas em um parecer técnico fundamentado, não é? E portanto podia ser só um técnico a dar esse parecer. Neste momento a lei já prevê que seja mesmo uma avaliação à equipa e que de facto sejam as escolas a proporcionar essa avaliação. Claro que isto é um tema ainda,
é um tema que tem gerado alguma polémica, porque aquilo que está na lei, efetivamente, é que devem ser as escolas a proporcionar esta avaliação, qualquer escola, pública ou privada, ou cooperativa. Ainda esta semana tivemos aqui uma conversa com portanto, uma diretora de uma das nossas parcerias escolares, que é uma IPSS, e portanto também se deparou com esta situação em que tinham um pedido de uma mãe, mas eles não tinham propriamente esta equipa, não é, no quadro da, da instituição, mas aquilo que está na lei efetivamente é que cada vez mais devem ser as escolas de uma forma autónoma a terem estes recursos para dar estes pareceres. E, portanto, só assim é que as crianças poderão ter ou não acesso a estas opções. Pronto. Para já, aquilo que nós podemos falar é da nossa experiência. Pronto, nós fazemos efetivamente aqui na Alcance estas avaliações da prontidão escolar, fazemos este aconselhamento, esta articulação com as escolas, com as famílias, para que essa decisão por parte das famílias seja uma decisão consciente e preparada, portanto, lá está, com o conhecimento da criança, dos seus pontos fortes, daquilo que possam ser as suas dificuldades, antecipando um bocadinho aquilo que possa vir a acontecer num primeiro ano, mas é sempre, lá está, é sempre uma incógnita, não é? Portanto, não há propriamente uma bola de cristal para podermos dizer se as coisas vão correr bem, se as coisas vão correr mal, portanto, também há essa... Não é? Há essa ideia que deve ser colocada. Portanto, isto é uma avaliação no momento, não é? No desempenho do momento da criança. Exatamente, é mesmo. Não é, Suzy? E falando nesta questão, portanto, isto não é muito consensual, até há quem defenda que lá está, que é benéfico. Eu estava aqui a olhar também para os nossos comentários e acho que posso ir começando aqui a lançar aqui algumas partilhas que nos foram colocando, porque realmente não é consensual. Há quem defenda que é benéfica este adiamento, há quem defenda que não traz vantagem, não é, a longo prazo, e que até pode estigmatizar a questão, não é, das dificuldades de aprendizagem. Portanto, a criança que fica mais um ano no pré-escolar ficar com a ideia de que não é competente, portanto que tem um problema e que tem uma dificuldade e por isso é que não passou para o primeiro ano como os seus colegas, não é? Porque depois isto vem sempre esta sombra da questão social, não é? Portanto, isto é aquilo que também mais preocupa muitas vezes os cuidadores, que é o grupo de pares vai passar, não é, para o primeiro ano e o meu filho vai ficar no pré-escolar, e às vezes até do ponto de vista físico são escolas que estão logo uma ao lado da outra, e portanto a criança fica na escola, entre aspas, dos bebés, não é, dos mais pequeninos, digamos assim, e os colegas é que já são grandes e vão para a escola dos grandes, e isto, pronto, lá está, é uma preocupação, levanta estas questões da autoestima e do autoconceito, mas também dizer que, regra geral, as crianças adaptam-se muito melhor do que os adultos, geralmente a estas questões de estigma e de preocupação social, não é, Suzy? Exatamente, é mesmo isso. Sim, há vários receios e muitas das vezes estão ligados com isso, não é? O que é que vão sentir? Se vão se sentir inferiores, vão se sentir mal com grupos. Às vezes os pais até falam do tamanho físico, não é? Começam as crianças que depois nota-se, destacam-se por serem mais altas, por serem maiores. Mas a questão aqui, às vezes, acho que é importante perceber o que é que pode ser, o que é que pode dificultar, o que é que pode facilitar e tomar ali uma decisão ciente do que é que pode vir a acontecer para depois também tomar decisões que facilitem essas dificuldades. Exatamente. Seja no ficar, seja no passar. A nossa Mónica, temos a Mónica, terapeuta da fala também da equipa, e ela estava a dizer precisamente um ano a mais no jardim de infância não é uma retenção, é uma oportunidade de melhorar a comunicação, os pré-requisitos para a leitura, para a escrita, a atenção, a autonomia, o tempo de permanência em atividade, lidar melhor com a frustração e, no fundo, ampliar, não é, estas experiências todas que a criança deve ter antes ainda, não é, de começar um ano de vivências muito, muito próprias com o lápis e com os livros, não é? Isto é muito... e de enfrentar com mais tranquilidade estes desafios. Sem dúvida, Mónica, também concordamos, não é? Concordamos em absoluto. Está aqui também uma educadora... Sim, desculpa. Diz, Suzy. Estava a dizer que há crianças que se nota no último ano de pré que ainda têm muita necessidade de brincar. Quando passam por um primeiro ciclo, por um primeiro ano,
o tempo da brincadeira é diminuído drasticamente e muitas das vezes, por vezes, as dificuldades de adaptação passam muito por aí e os próprios miúdos verbalizam. Eu quero brincar, eu não tenho tempo para brincar. Ou seja, estamos-lhe a incutir uma responsabilidade para a qual eles ainda não estavam preparados. E a brincadeira é importante, porque aprende-se a brincar. Sem dúvida. Olha, continuando um bocadinho esta ideia da retenção, não é? Ou da oportunidade de desenvolver competências, temos aqui uma outra educadora, portanto uma educadora que nos escreveu, Joana Santos, e que diz como educadora e como mãe que compreende perfeitamente que seja penoso para alguns pais e filhos esta ansiedade de separação dos amigos e até mesmo o estigma, não é? De não passagem para o primeiro ciclo. Mas sem dúvida o convívio com grupos heterogéneos, não é? Dá-nos aqui esta dica. A idade pré-escolar também pode ajudar neste processo de gestão de referências, bem como múltiplas áreas de desenvolvimento, como é a expressão e a compreensão oral. Ou seja, mesmo o facto de eles estarem às vezes integrados em grupos dos 3 aos 5, não é? Isto até pode vir a ajudar no sentido em que a criança, pronto, percebe que há crianças que, não é, têm outras competências, outras têm, pronto, em função da idade e em função de outras características e que, portanto, pode ter estes amigos nesta altura e daqui a um ano ter outros, portanto, e isto fazer parte e estes grupos mistos são muito comuns na rede pública, permite às crianças terem aqui uma outra função muito interessante, que é as mais velhas acabam por ajudar os mais pequenos. E estas competências de relação e de compreensão do outro, de ajuda, de suporte, de apoio, de defesa, é tão importante na sociedade que temos hoje, não é? E o facto das crianças... Os mais importantes. Não é? E o facto das crianças poderem experienciar isto na sala de aula, com esta diferença de idades, é uma aprendizagem não só para as mais velhas, como também para as mais pequenas, para as mais novas. E acho que é muito, muito interessante ver e perceber isso na sala de aula. Portanto, a retenção lá está, não é uma retenção, é mais um ano de oportunidade. Sim. Olha, Suzy, temos também aqui a partilha de uma outra educadora, Alexandrina Marco, que nos escreve sobre esta questão da avaliação das competências em idade, portanto, pré-escolar, no jardim de infância, ou mesmo em idade escolar, portanto, e que nos diz que, por exemplo, que os professores de primeiro ciclo, apesar de dizerem o contrário, não têm capacidade de avaliar, não é, estas dificuldades. Quando falamos disto, não falamos em avaliar, falamos em identificar, e é importante que seja dita esta diferença. Portanto, em idade pré-escolar, ou seja, em jardim de infância ou já em primeiro ciclo, é muito importante que os educadores e os professores, obviamente, tenham contacto com estas temáticas para poderem identificar, poderem detectar eventuais dificuldades na criança. Quem faz essa avaliação tem que ser os técnicos, portanto tem mesmo que ser alguém da área da psicologia, alguém da área da psicopedagogia. Muitas vezes estas avaliações têm também que passar pelo médico pediatra, pelo pediatra de desenvolvimento, pelo neuropediatra, em função daquilo que possa a criança apresentar, em função daquilo que são os sinais de alerta, não é? Agora, naturalmente partilho dessa opinião de que é difícil para os profissionais de educação poderem de alguma forma não é, encaixar as dificuldades, porque o seu papel é outro, não é? Portanto, aqui sem dúvida é muito importante estarmos atentos às questões das crianças e das famílias, àquilo que vai sendo reportado, àquilo que vai sendo observado em sala de aula, mas estarmos cientes de que é o trabalho de equipa que nos vai salvar. Portanto, é mesmo esse trabalho de equipa e esse suporte em rede com outros profissionais, o pedir ajuda e estarmos cientes das nossas competências, da nossa esfera de atuação, está bem? Sim, diz, Suzy. Sem dúvida, e às vezes até se podem perceber ali de alguma variabilidade, não é? Entre crianças no grupo, mas não se pode estar muito tempo agarrado àquela questão do vamos ver se a maturidade traz, não é? Se o conhecimento traz a competência, porque quanto mais esperamos, mais atraso começa a existir, porque entretanto deixam de ser trabalhadas as competências que deveriam estar a ser trabalhadas, quando ainda não estão adquiridas as anteriores, e depois quando chegamos a uma altura em que dizemos, não, se calhar é melhor ir ver, a dificuldade já é tão grande que vai demorar mais tempo,
vai trazer mais prejuízo. Sim, nós a propósito disso, até esta semana tivemos uma publicação de uma mamã, de uma menina que nós acompanhamos e que tu segues, Suzy, não sei se tu estás a recordar que publicação é. E, portanto, ela fala exatamente, na perspectiva de mãe, o que é excelente, ela fala na perspectiva do tempo, não é? Do tempo. Porque há marcos de desenvolvimento e há competências que a criança realmente tem que adquirir e nós podemos, sem dúvida, permitir, não é? Obviamente, permitir que a criança siga o seu ritmo e o seu desenvolvimento próprio, mas não se pode descurar de marcos de aquisição, não podemos nos desligar de marcos de aquisição, que são fundamentais para que, efetivamente, a criança possa vir a adquirir outras competências que são superiores, não é? Que vêm a seguir. E ela dava essa opinião, que foi uma opinião maravilhosa sobre a questão do tempo, não é? O tempo é realmente muito relativo, mas de facto não devemos dar assim tanto tempo a questões que já estão ali muito identificadas, em que a criança, sobretudo em que a criança manifesta um mal-estar relativamente àquela competência, que manifesta frustração e que no fundo também não queira ir à escola, não é? Que manifeste isso verbalmente e às vezes até somaticamente, não é? Crianças que já em casa que já ficam com dor de barriga antes de ir à escola, não é? Tudo isto, ficam com dores de cabeça, estejam atentos, não é? A evitação daquele contexto, daquelas tarefas, significa que alguma coisa menos boa se está a passar. E temos que valorizar esses aspectos. E depois também acho que é importante deixarmos aqui a ideia de que pensar no primeiro ano, não é? No primeiro ciclo, no aprender a ler e escrever, não é só aos 5 anos e meio, ou não é só no momento da matrícula. Devemos pensar nesta entrada, no primeiro ano, desde muito cedo. As crianças aos 3 anos estão a aprender coisas, a desenvolver competências com marcos de desenvolvimento que vão ser muito importantes para os 6. Todo este período de desenvolvimento, por algum motivo, só é aos 6, não é? Porque há todo um desenvolvimento cognitivo, linguístico, emocional, psicomotor, muito importante de ser desenvolvido e que só acontece com determinados marcos cognitivos, às vezes desenvolvimento neurológico, o próprio crescimento neurológico, desenvolvimento neurológico, que tem marcos muito definidos e que não adianta nem estarmos a apressar, mas também não devemos estar à espera muito tempo, porque se não aconteceu até ali, com um determinado mais um mês, 2, 3, temos que estar atentos a perceber o que é que se está a passar, porque vão ser caminhos que vão estar interrompidos. Não vão ser caminhos que vão continuar fluentes a acontecer, vão haver interrupções nesse caminho de desenvolvimento que vão ter influência, de certa forma. Sim, eu acho que entretanto já ultrapassámos aqui bastante tempo e fomos também falando algumas questões que nos foram colocando e fomos respondendo, mas podem sempre deixar-nos aqui nos comentários do nosso direto ou enviar-nos por mensagem ou por e-mail que teremos todo o gosto em ajudar. Esta parte da articulação com a escola, também dizer que cada vez mais, não é, do ponto de vista do sistema público, existem mais respostas integradas, não é, em que há esta formação e capacitação também dos profissionais de educação, dos professores e dos educadores e que esse trabalho em rede é sem dúvida, mais uma vez, fundamental para que possamos estar todos a remar para o mesmo objetivo. Poderíamos falar de tantas outras questões, Suzy, às vezes até esta questão do papel da educação especial não falámos aqui hoje, mas que é absolutamente fundamental quando existe, não é, uma dificuldade já comprovada, quando existe uma questão ali na criança em que há em que carece, não é, de uma adaptação para a aprendizagem, existem imensas pedagogias, métodos que são implementados e, portanto, o profissional da educação especial numa escola também tem um papel muito importante com quem articulamos. Esta parte dos trabalhos, do trabalho da família e dos métodos de estudo, acho que isso também é um tema de futuro para uma outra
para uma outra live, não é? E até mesmo o impacto da pandemia na aprendizagem das nossas crianças e dos nossos jovens, esta questão até da máscara, não é? O professor usar a máscara, ainda hoje falámos aqui da importância que tem a parte auditiva, não é? Para a aprendizagem da criança. A criança que está mais à frente na sala é diferente da criança que está mais ao fundo, ou da criança que está mais próximo de uma fonte de ruído, como é a porta para o corredor ou de uma janela. E tudo isto pode ter diferença, não é? Na aprendizagem, quanto mais uma máscara, não é? Num professor em que realmente bloqueia aqui o modelo visual e, no fundo, traz aqui uma diminuição da sua projeção de voz, e isto para as crianças também tem interferência, e seria também aqui dava também aqui um tema muito interessante para desenvolvermos. Teremos com certeza mais oportunidades de o fazer na próxima semana. Vamos ter uma live também com uma das nossas psicólogas, portanto será interessante se quiserem participar e estar, porque também certamente irão abordar aqui a parte do desenvolvimento emocional e de outras características. Vai estar um bocadinho também ligado com o que falámos hoje. Com o que falámos hoje. Acho que é a colocar na agenda, porque acho que vai complementar e bem, e acho que é muito importante de se ouvir também. Sem dúvida. Suzy, pronto, agradecer-te mais uma vez, agradecer o teu precioso trabalho e a nossa conversa, que é sempre maravilhoso conversar contigo, e pronto, fico muito contente e é com muito gosto que partilhamos estes conhecimentos com quem nos está a ouvir. Também quero agradecer o feedback das pessoas que nos têm, portanto, dito que tem sido proveitoso estes lives, têm sido proveitosos. Nós temos intenção de os fazer durante mais algum tempo ao sábado, e de trazermos mais temas, no fundo, que possam responder às vossas dúvidas e aos vossos receios aí por casa. Portanto, também alguma sugestão de tema, também estamos sempre receptivos, poderão sempre articular e enviar-nos, está bem? Pronto, Suzy, muito obrigada uma vez mais. Obrigada aos nossos participantes, e força para todos os desafios que estão inerentes a esta, a esta entrada no primeiro ano do ensino. Não hesitar em pedir uma opinião e pedir uma ajuda, mais que não seja para ficar mais tranquilo do que virá, e do papel que cada interveniente deve ter, e como é que pode facilitar, porque acho que a palavra-chave aqui neste processo é facilitar. O que é que pode facilitar? Sim, é mesmo isso, Suzy. Portanto, obrigada a todos e até ao próximo direto. Obrigada. Adeus.